Converso agora com o jurista Miguel Reale Júnior para entender um pouco mais sobre esses poderes e sobre essa situação também. Miguel, obrigada por conversar com a gente. A gente vai ver mais uma vez, mais um capítulo dessa briga entre poderes, entre o STF e o Congresso. Se o STF pode anular essa decisão de não caçar a deputada Carla Zambelli no Congresso, por que o Congresso tem o poder de fazer essa votação? Explica para a gente o que está acontecendo nesse momento e a decisão final é realmente do STF, desse julgamento do STF sobre esse assunto. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, e quero esclarecer, em face da sua pergunta, que a Constituição é muito clara. Primeiramente, estabelece que uma pessoa perde os direitos políticos se condenada criminalmente com trânsito em julgado, ou seja, em uma condenação não passível mais de recurso. Portanto, não pode haver um deputado que não tenha direitos políticos. Mas, além disso, é bem específica a Constituição no artigo 55, ao dizer que perde o mandato o deputado ou congressista que vier a ser condenado criminalmente em trânsito em julgado. Portanto, é bem precisa e bem clara. A sentença, por outro lado, ela tem, condenatória transitada julgada, ela tem efeitos. E um desses efeitos é a perda dos direitos políticos e a perda do cargo. E, neste caso, houve especificação, inclusive, da perda do cargo como efeito da condenação. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. É o Congresso Nacional que quer disputar poder com o Supremo Tribunal Federal, indo contra a Constituição, claramente contra a Constituição, tanto que o despacho do ministro Alexandre de Moraes veio a ser confirmado integralmente pela primeira turma. Quem decide da constitucionalidade ou inconstitucionalidade não é a Câmara dos Deputados, é o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados desrespeitou o Supremo Tribunal Federal numa guerra absolutamente desnecessária, porque o seu final era já conhecido, ou seja, era uma decisão nula de afrontamento do Poder Legislativo ao Poder Judiciário, que não pode admitir ser diminuído em matéria de sua exclusiva competência e, portanto, certo o Supremo Tribunal Federal em tornar nula aquela votação que estabeleceu a manutenção do mandato de Carla Zambelli. Sobre a judicialização, de outros assuntos, também como, por exemplo, o marco temporal. STF tem um direcionamento da pauta, Congresso tem um outro entendimento. A gente pode também falar da questão da folha de pagamento, né? Que o Congresso foi lá e fez o entendimento e o governo federal foi lá mais uma vez pedir para o STF para que seja julgado, que inclusive o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou o STF que esse julgamento ainda não aconteceu. Nesses casos, também o papel e a decisão final é do STF. E aí eu queria também que o senhor nos explicasse qual que é o papel, então, final do Congresso. O que eles votam, o que é deles, né? Porque o ano que vem tem eleição e a gente está elegendo novamente deputados e senadores. Ou seja, o Legislativo ele pode fazer leis, fazer emendas constitucionais, mas elas têm que ser constitucionais. Ou seja, não, a lei, se ela for inconstitucional, ela vai ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É o sistema de pesos e contrapesos. De outra parte, o Congresso pode emitir uma emenda constitucional, mas não é porque a emenda é constitucional que não pode deixar de ser constitucional. Ela é inconstitucional, portanto, a meu ver, essa emenda constitucional do marco temporal. A emenda constitucional não pode contrariar a Constituição, ou seja, a Constituição é o plano a ser obrigatoriamente seguido na elaboração legislativa. Não pode o Congresso elaborar leis inconstitucionais. Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem como sua competência o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis. Portanto, o Congresso imagina-se que tem todo o poder e não tem todo o poder porque a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade é matéria exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
Dosimetria, doutor Miguel, queria falar com o senhor sobre isso também. Passou na Câmara dos Deputados, a gente tem também marcada essa votação no Senado, que deve passar para quarta-feira da semana que vem, que é uma redução de penas para alguns tipos ali de crimes, como, por exemplo, os que estavam envolvidos nos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Entre o personagem principal, que acaba chamando mais atenção, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria uma redução da sua pena total e também uma redução ali da sua pena em regime fechado. Como é que o senhor enxerga a dosimetria que foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela passando também no Senado, tendo ou não vetos pelo presidente? Eu digo tendo ou não tendo porque o Congresso tem derrubado os vetos do Lula facilmente. É ok? Ela passando pelo Congresso, ela passa a valer ou o STF também tem poder sobre esse assunto? Bom, a dosimetria, para meu ver, está tecnicamente errado, não é problema de concurso formal. Eu sempre defendi que o crime de abolição do Estado de Direito era um crime meio do crime fim, golpe de Estado. Portanto, a redução da pena, qual que seja o caminho, ou concurso formal, é uma coisa técnica, não vamos entrar nesse detalhe, ou uma absorção de um crime por outro, vai levar a esse resultado de uma redução da pena de 27 anos para 20 anos, por exemplo, para Bolsonaro. A questão toda está na progressão de regime, que é, a meu ver, absolutamente desproporcional. Não é uma solução de ocasião para atender interesses políticos e não efetivamente a proporcionalidade que deve ter. Uma pena de 20 anos passa a ter um regime fechado, exclusivamente fechado, na primeira fase, de apenas quase 10% da pena, tão somente. É absolutamente desproporcional. Eu creio que existe uma desproporcionalidade, um interesse político e não um interesse de proteção do Estado de Direito. Tem que lembrar que esses crimes são crimes de defesa da democracia, não são crimes menores, são crimes maiores de interesse da sociedade, de interesse da nação. Portanto, acho uma imensa desproporcionalidade se ter estabelecido esta quantia de 10% da quantidade da pena em fase de cumprimento de regime fechado. Ou seja, é evidentemente uma solução de ocasião efêmera para atender interesses políticos, e eu creio que o Supremo Tribunal Federal também poderá intervir nessa questão. É verdade que o reconhecimento ou não de redução de pena vai depender também da forma como ela foi executada e da análise que o juiz vier fazer, ou seja, se o condenado cumpriu horas de trabalho ou horas de leitura para redução de 3 dias de trabalho, 3 dias de leitura, um dia menos de pena. E, ao mesmo tempo, bom comportamento e outras condições necessárias para a evolução de um regime fechado para um regime semiaberto. Mas sem dúvida nenhuma, algo descompassado com a proporcionalidade, com a importância da defesa da democracia. É uma questão política que tenta arranjar um meio termo entre a anistia e a punição. Está certo a redução da pena de 27 para 20 anos, mas não está certa a forma como será cumprida essa pena, com uma redução significativa do tempo de regime fechado. Agora, muitos parlamentares que eu converso, mais ali do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles contestam e acham desproporcional também o tamanho da pena do ex-presidente de mais de 27 anos, enquanto no Brasil a pena para um homicídio simples é de, no máximo, 20 anos. E a gente tem a progressão de pena que agora, inclusive, está sendo discutida no próprio Congresso, pelos projetos de lei ali, para determinados tipos de crimes não se conceder a progressão de pena. Então, muitos deles falam de algo desproporcional, de mais de 27 anos de cadeia, quando em homicídio simples aqui no país a gente tem 20 anos. O senhor acha que é desproporcional mesmo, esses 27 anos contra 20 de homicídio? E se não, por quê? Na verdade, não é um crime só, são 2 crimes, abolição do Estado de Direito e golpe de Estado, e mais crime de organização criminosa, crime de dano cultural e dano material. São vários delitos que somaram essas penas. Portanto, é falso dizer que é um crime só em comparação com o homicídio. Aliás, o homicídio passou a ter pena bastante elevada agora, especialmente os crimes considerados hediondos, crimes qualificados. O feminicídio, por exemplo, passou a ter pena mínima de 20 a 40 anos. E não é a punição, não é a quantidade da punição que vai fazer com que haja intimidação e redução da prática delituosa. Deve haver proporcionalidade.
E essa proporcionalidade, eu creio que ela foge exatamente do caminho na punição do Bolsonaro, porque estão somando dois crimes, quando eu acredito que o crime de abolição do Estado de Direito é um crime meio do crime fim golpe de Estado. Portanto, devia haver absorção do crime abolição pelo crime de golpe de Estado. E por isso a pena é de 20 anos. Né? Porque se soma aí, não é só o crime de golpe de Estado, que é gravíssimo, é tão grave quanto o homicídio, porque é destruição da democracia, destruição da Constituição brasileira, não é? E, ao mesmo tempo, tem outros crimes que se somam, como organização criminosa e crime de dano ao patrimônio cultural. Ou seja, lógico que os bolsonaristas estão tonitruando injustiças, né? Mas a maior injustiça que poderia haver com o país era voltarmos à ditadura que o Bolsonaro queria impor. O relator que até apareceu ali há pouco, o Paulinho da Força, no dia em que o Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, avisou que ia colocar a dosimetria, inclusive para votação, pegando muita gente, inclusive de surpresa, não se imaginava que essa votação aconteceria naquele momento. O relator, numa entrevista coletiva, ele foi questionado porque existem ali algumas denúncias da oposição ao governo de que ele teria conversado muito com o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, para fazer esse texto que foi votado e foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele chega a dizer, inclusive, que aquele texto dele sendo aprovado, nenhum problema teria com a STF, ou seja, passaria. O STF não viria judicializar essa questão da dosimetria se o texto, como foi escrito por ele, passasse. Aí, claro que muita gente está tentando entender se realmente houve essa discussão com a STF a respeito desse texto de dosimetria ou não. Mas o senhor falou que sim, passando agora no Senado, sendo vetado ou não pelo presidente, mas enfim, indo adiante, o STF ele pode acabar recorrendo ou tomando uma decisão contrária. Em quanto tempo isso pode acontecer e de que forma isso pode acontecer? O STF poderia, por exemplo, anular completamente a dosimetria? Não, mas na dosimetria, vamos chamar de dosimetria, a quantidade, primeiro, a redução da pena, ou seja, estabelecendo que o crime de abolição do Estado de Direito e crime de golpe de Estado seria um crime só e com um pequeno aumento. Essa é uma questão primeira, ou seja, que fez a redução da pena de 27, pode fazer a redução da pena de 27 anos para 20 anos. A outra questão é da execução da pena, ou seja, como executar essa pena. A pena é executada no Brasil pelo Código Penal num regime chamado progressivo. Passa-se de um regime rigoroso, que é o regime fechado, para um regime semiaberto, para um regime aberto e o livramento condicional. Essa determinação de mudança do regime e fragilização do regime fechado, que vai ser apenas de um décimo da quantidade da pena, me parece desproporcional. Né? Se descesse para um sexto, seria o correto. Descer para um décimo é, sem dúvida nenhuma, uma solução meramente política para satisfação de interesses que não são os interesses da nossa sociedade. Nossa sociedade tem o interesse de punir os fatos que tentam destruir a Constituição e estabelecer o golpe de Estado. Ou seja, é a vida brasileira em jogo, não é um crime qualquer, não é um furto, não é um estelionato, algo que atinge o núcleo da nossa existência como país democrático e livre. Doutor Miguel, a gente acaba de receber a informação de que os Estados Unidos retiraram as sanções, né? Retiraram o nome do ministro da STF, Alexandre de Moraes, e da mulher dele, das sanções da lei Magnitsky, né? A gente lembra que o nome dele foi o primeiro a ser colocado nessas sanções, em que acabava afetando a vida de algumas formas dele, de não poder entrar nos Estados Unidos, de não poder ter contas de empresas relacionadas com os Estados Unidos, e acaba de chegar a informação que o nome dele e o da esposa dele, os dois nomes foram retirados, então, dessas sanções dos Estados Unidos e da lei Magnitsky. Como é que o senhor avalia essa decisão e por que será que o nome dele e da mulher foram os primeiros a serem retirados, já que o nome dele, inclusive, é sempre o alvo maior de críticas do próprio presidente americano Donald Trump? Na verdade, eu creio que ele, mais que ele e sua mulher, é que foram objeto da lei Magnitsky. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal e até o ministro da Justiça, Lewandowski, foram objeto de uma sanção de cassação, suspensão do visto. A lei Magnitsky aplicou-se exclusivamente ao ministro Alexandre de Moraes e à sua mulher.
Portanto, era uma medida atrabiliária, arbitrária do governo americano, é uma medida não judicial, uma medida administrativa que vem do Departamento de Tesouro e da Casa Branca, evidentemente, e que era uma invasão de soberania absolutamente inadmissível, porque a questão estava posta em termos pessoais, ou seja, o governo americano não estava contente com as decisões que Alexandre de Moraes tomou e vinha tomando com relação ao presidente Bolsonaro. Mas eu creio que houve uma ação diplomática e uma ação também de reconhecimento da importância da relação Brasil-Estados Unidos, com conversas entre Lula e Trump, que levaram ao reconhecimento de que era abusiva essa medida. Era absolutamente abusiva, violação da nossa soberania, impor uma medida como essa a um ministro da nossa Suprema Corte por discordância das suas decisões, discordâncias essas mais políticas do que de mérito. Ou seja, nunca se entrou no mérito, efetivamente. Bolsonaro é um bom sujeito, tá bom, muito bem, mas ele participou do golpe de Estado, nunca houve uma negativa efetiva de que isso tivesse ocorrido por parte de Trump, mas ele tinha mais a simpatia pelo Bolsonaro e, descontente com isso, aplicou a medida ao juiz que foi o relator da matéria. Quer dizer, um absurdo total essa interferência norte-americana na vida brasileira. O que realmente acaba surpreendendo é que, mesmo depois da conversa do Lula, não sei se realmente foi decisiva para isso, doutor Miguel, porque há 2 dias o próprio governo Trump se manifestou mais uma vez contrário ao ministro Alexandre de Moraes, chegou a falar que o magistrado brasileiro realizava prisões arbitrárias e realizava censura. Teve um ofício que foi enviado a um deputado republicano, inclusive, onde a Secretaria do Tesouro afirmava que Moraes se utilizou da própria oposição dele para autorizar detenções arbitrárias antes do julgamento e suprimir a liberdade de expressão, falando, inclusive, também das prisões como aconteceram do Núcleo 1, né, do chamado Núcleo 1, ali dos ataques aos 3 poderes no dia 8 de janeiro, e desde o dia 30 de julho, então, Moraes e a sua esposa estavam dentro ali das sanções da chamada Lei Magnitsky. Agora, a gente sabe que o próprio governo brasileiro, além desses pedidos, a gente tem a justiça brasileira que já estava tentando também reverter essa situação. Pela sua experiência, o que aconteceu aqui no meio do caminho? Ou foi a boa vontade do Trump que acordou hoje de bom humor e deve ter pedido aí? Porque essa informação do que realmente aconteceu, a gente não tem. Mas a gente sabe, e aí pergunto para o senhor também se é isso mesmo, se a partir deste momento, então, automaticamente todos os direitos dele revogados pela sanção passam a valer. Não só dele, interessa também a devolução do visto a todos os ministros, a maior parte dos ministros do Supremo e também do ministro da Justiça. Não é? Eu creio que foi uma ação diplomática, principalmente, e o esclarecimento de que aqui no Brasil essa condenação e esse processo seguiram o devido processo legal. Foi um processo com respeito à ampla defesa, o contraditório, não houve nenhuma arbitrariedade ao longo do procedimento judicial. Portanto, eu creio que houve muito esclarecimento. Sei que o presidente Lula conversou e os iniciários brasileiros especificamente sobre a legalidade do julgamento e o descompasso, a má informação, porque houve toda uma desinformação provocada pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o seu próprio país. Ele fez uma conspiração passando notícias de irregularidades que foram reproduzidas sem maior cuidado inicialmente pelo governo americano. Portanto, na retirada, é a demonstração de que reconhecem de que essas informações não eram verídicas. Eu estou entrando até aqui porque a gente tem nesse momento aqui nos endereços oficiais pela internet do governo americano, não vou colocar no ar porque está cheio de dados dos dois, né, de passaporte, enfim, de Moraes e da esposa dele, mas a comprovação de que realmente a Lei Magnitsky foi removida do ministro Alexandre de Moraes, do STF aqui do Brasil, e também da sua esposa, que é a Viviane Barci de Moraes. Então, a gente tem esses 2 nomes aqui na revogação pelos próprios institutos americanos, então, sendo comprovado a partir de
de agora. Bom, a partir disso, o que a gente tem com essa revogação é que eles podem voltar. Não sei, né, também, doutor Miguel, alguma coisa da vida deles o senhor acha que alterou muito aí nesses últimos meses, últimos 5 meses, com essas sanções americanas? Ou na prática acabou nem afetando muito o ministro e a esposa dele? Não, na verdade, os bancos brasileiros também estavam preocupados, porque a determinação de aplicação da Lei Magnitsky se aplica também aos bancos brasileiros que têm operações nos Estados Unidos, que têm títulos em bolsa norte-americana. Portanto, isso preocupava os bancos brasileiros se eles poderiam ou não continuar a operar normalmente com Alexandre de Moraes, as contas de Alexandre de Moraes. Ele também recebe os seus proventos através do Banco do Brasil, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, era um incômodo muito grande para o ministro, para o sistema financeiro brasileiro, e é sem dúvida uma boa notícia essa de ter sido levantada a imposição da Lei Magnitsky, que é uma espécie de morte financeira, né? Uma decretação de morte financeira. Nenhum negócio financeiro pode ser realizado por instituições financeiras sob pena até mesmo de decretação da sua liquidação. Ou seja, as autoridades americanas são rigorosíssimas na aplicação desta lei, que é uma lei contra crime organizado, contra terroristas, contra ditadores que praticam violências nos seus países, e não tinha sentido que essa aplicação se desse com relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, em razão das decisões que ele relatou no Supremo, dentro de um processo com plena liberdade de defesa. A mulher dele também, porque acabou ela indo um pouquinho junto ali por ser esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque há uma empresa em que o Alexandre de Moraes e ela são sócios, e, portanto, se aplicava também a ela, na medida em que o atingia ela também como sócia dessa entidade. Me parece que é isso, não estou bem a par, mas me parece que é isso. Agora, doutor Miguel, já que a gente está falando do ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, nos últimos dias, inclusive a outra notícia que veio é a respeito da relação de uma empresa da mulher dele que teria fechado um negócio com o Banco Master, que a gente lembra, inclusive, que está sendo investigado agora, e depois de uma viagem em que o ministro Dias Toffoli estaria no mesmo avião, inclusive, que o pessoal do Banco Master ali, algumas autoridades, esse processo todo teria entrado, inclusive, em segredo de justiça. Fato é que, antes disso, existe, e aí veio a público, obviamente, um contrato da empresa da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master, que seria algo... Seriam 3 bilhões, se eu não me engano, de reais por mês. E no final, que seria em 2027, quando Alexandre de Moraes, inclusive, tomar posse no STF, se somaria ali algo em torno de 139 milhões de reais, se tudo aquilo realmente fosse resolvido entre as duas partes. Acaba chamando a atenção e muita gente cobrando de por que, depois de que tudo isso aconteceu com o Banco Master e veio a público essa relação da empresa, da esposa do Alexandre de Moraes, ele não veio a público esclarecer, falar algo sobre o assunto. O que a gente tem de informação é que parece que esse contrato, nesse momento, não existe mais. Mas se ganhou um dinheiro anteriormente, e já que hoje a gente tem nos ministros do STF, inclusive, personalidades como antes não se tinham, eles vão lá e publicam mensagens em redes sociais, dão as suas opiniões diretas ou indiretamente a respeito da política brasileira e de candidatos da política brasileira, como o tal do Perdeu Mané, o próprio ministro Alexandre de Moraes gosta muito dessa aparência, ele vai em jogos de futebol aqui em São Paulo, é ovacionado, vaiado, faz lá alguns gestos, inclusive obscenos, nas respostas sobre isso. Ou seja, hoje eles têm holofotes, hoje eles dão entrevistas, diferentemente de como era o ano passado. Não seria mais ético, de alguma forma, ou até mesmo para tirar qualquer suspeitas, ele ou a esposa ou a empresa terem vindo a público falar a respeito desse contrato? Sim, é por isso mesmo que há uma proposta de edição de um Código de Conduta para o Supremo Tribunal Federal. Esse Código de Conduta é uma ideia que surge na Fundação Fernando Henrique Cardoso, também na Ordem dos Advogados de São Paulo. Eu participo das duas comissões, também na Ordem dos Advogados de São Paulo. E é uma contribuição que se faz ao Supremo Tribunal Federal no sentido de estabelecer claramente, definindo com exatidão os fatos
que devem ser impedidos, ou os fatos que devem ser objeto de transparência, para a proteção da confiança, da fidedignidade do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que realmente, nesses dois casos que foram mencionados, ou seja, da viagem de avião de um ministro com um advogado do Banco Master, às vésperas de uma decisão dada por esse ministro acerca desse Banco Master e, ao mesmo tempo, desse contrato que foi encontrado, do escritório da esposa do ministro com o Banco Master, eu creio que deve haver efetivamente explicações. E é por isso que se deve ter um código de conduta para estabelecer claramente limites que viabilizem a confiança no judiciário, que viabilizem o reconhecimento da sua absoluta imparcialidade. Ou seja, a imparcialidade é o elemento essencial para que a população confie no seu judiciário. E a confiança é, digamos, a grande moeda por via da qual se estabelece na sociedade o reconhecimento da autoridade do Supremo Tribunal Federal e da nossa Justiça. Por isso eu creio que o ministro Fachin está interessado na elaboração de um código de conduta. Código de conduta que não é uma novidade brasileira, pelo contrário, nós temos código de conduta na Suprema Corte alemã, na Corte Constitucional francesa, em Portugal, e portanto, eu creio que nos Estados Unidos, portanto, eu creio que é importante em favor do próprio Supremo Tribunal Federal para, inclusive, sair de situações como estas ou impedir que situações como esta se venham a concretizar na proteção do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa a proposição e também do Instituto de Advogados de São Paulo, que fez um largo estudo sobre a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Essa é a preocupação dos advogados e a preocupação da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Doutor Miguel, obrigada por conversar com a gente. Esse código de conduta estamos todos precisando, porque é um momento realmente com muitos pontos de interrogação por parte da população a respeito de ministros do STF, né? Quanto mais as claras, melhor. Obrigada por ter conversado com a gente, viu? Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado.